Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, te louvamos, ó Deus, pela vida, te louvamos pela salvação. Agradecemos a ti, Senhor, pela missão. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade e pela tua graça. Obrigado pelos nossos ouvintes. Abençoa e guarda, Senhor, os nossos ouvintes. Abençoa os que terão contato com as nossas publicações. Abençoa os nossos inscritos no YouTube. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos seguidores. Ó, Senhor, eu te louvo pela igreja. Eu te louvo pelos nossos irmãos e amigos. Pai bondoso, guarda os teus servos na cidade, no campo. Guarda, Senhor, os nossos irmãos, guarda os nossos ajudadores, abençoa e recompensa com a bênção dos céus. Querido Senhor, ouve a nossa petição. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Nós estamos no ano 35, agradecidos a Deus pela sua bondade, pela sua graça, pela manifestação do seu poder e pelo vigor da nossa vida. Continuamos trabalhando, continuamos fazendo a obra de Deus e estamos aqui. Nós temos hoje, meus queridos irmãos, a continuação dos temas dos reis, os temas das grandes dificuldades dos reis da terra, homens especiais, homens violentos, homens que começaram e tiveram grande êxito, homens que começaram e foram impedidos. E nós vamos ver também, num comparativo aqui, os servos de Deus e os inimigos de Deus. O texto é Isaías, capítulo 37, versículos 10 a 20 e os versículos 36 a 38 do mesmo capítulo. Uma leitura um pouquinho extensa, mas necessária para expor de uma forma compreensível essas realidades. Bendito seja o nome do Senhor. O rei Ezequias era o rei de Judá e ele estava sendo ameaçado pelo grande rei da Assíria e o negócio era sério. Então vamos à leitura. Isaías 37, 10 a 20. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente. Escaparias tu? Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe, os filhos de Éden, que estavam em Telaça? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, o rei de Ena, de Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido
e ouve, e abre, ó Senhor, os teus olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque não eram deuses, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Deus. Versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram na manhã seguinte, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou, e se foi e voltou e habitou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Cerezer, Sarazé, seus filhos, o feriram à espada e escaparam para a terra de Ararat. E Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, lemos a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, a Tua proteção e a Tua graça. Agradecemos, meu Senhor, pelo Teu amor profundo. E agora, Pai, suplicamos pelos nossos ouvintes, mais uma vez, abençoa e guarda os nossos ouvintes, os que terão contato com as nossas publicações, toda a Tua igreja, os nossos ajudadores, Pai, unge com a graça e recompensa com a bênção dos céus. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o mundo vive em conflito permanente desde há milênios. O mundo não conhece paz. Uma das belíssimas músicas da igreja que eu servia, um conjunto chamado Harmonia Celeste, que ainda tem participantes vivos, felizes, servindo a Deus. Tinha uma música: o mundo não tem paz e vive sem saber, sem conhecer Jesus o Salvador. Foi sempre assim. O mundo viveu no passado infeliz e sem paz. No presente, só para fazer um trocadilho, sem paz e infeliz. E no futuro, sob condenação cruel. O mundo não tem paz. Não é novidade. Todas as nações pequenas foram esmagadas pelos grandes impérios. Os grandes impérios se tornaram grandes esmagando os pequenos. A Assíria foi um grande império. A Assíria, há 3.000 anos, era há 3.000 anos o que o Estado Islâmico é hoje. O que os terroristas fazem hoje. A Síria, geralmente as pessoas confundem pela fonética. Síria e Assíria. Círios e assírios. Os assírios foram uma grande nação, um grande império,
perverso da pior espécie. E eles estavam ameaçando o reino de Judá. Israel é um pequeno estado. O estado de Israel atual é como se fosse Sergipe aqui no Nordeste. Na época dos assírios, o reino de Salomão tinha sido dividido e o reino de Judá era a menor parte do território de Israel. E esta grande potência da época, os assírios, ameaçando o reino de Judá. Eles tinham feito um cerco, tinham mandado muitas embaixadas e ameaçava com constância. Neste texto de hoje, o Rabsaquer, parece que era esse o nome o chanceler dos assírios, Rabsaquer, ele trouxe os documentos, ele entregou os documentos do rei Senaqueribe, o rei assírio, para que chegasse a Ezequias, rei de Judá. Eles convocaram a reunião e afrontaram os militares, afrontaram os conselheiros, afrontaram as autoridades do reino, mas o rei não estava presente. Então, da outra vez que eles vieram para afrontar o rei, trouxeram as cartas. E este teor era esse que eu li. Assim falareis a Ezequias. Eles fizeram o discurso e entregaram os documentos. Não te engane o teu Deus, em quem confias. Não fique dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Você já ouviu o que fizeram os reis da Assíria a todas as nações, a todas as terras, destruindo totalmente. E você ia escapar? Escaparias tu? Porventura, os deuses deles livraram eles? Aí mencionou aqui como rei Gozã. É um reino, um pequeno reino, ou uma cidade-estado, na região da Mesopotâmia. Na verdade, tudo isso aqui era na região da Mesopotâmia. Gozã, Arã, Rezefe, Éden, ou os filhos de Éden, era um território pequeno. E o rei de Amate, já próximo de Damasco, Amate hoje é Síria. O rei de Arpade também hoje é Síria. E Sefarvaim, Ena e Iva, tudo isto eram estados independentes, cidades-estado. Por isso é que aqui são mencionados os seus reis. O versículo 14 diz que Ezequias, recebendo as cartas das mãos dos mensageiros, Ezequias tomou uma iniciativa, daquelas que todos os que têm temor tomam estas iniciativas. Ezequias recebeu as cartas, subiu à casa do Senhor, estendeu essas cartas, quem sabe, numa mesa ou no chão, e orou, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita nas alturas, entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus. Todos os reinos da terra tu fizeste. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina o teu ouvido, ouve. Abre, ó Senhor, os teus olhos e vê.
ouve as palavras agressivas de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus de Israel, o Deus vivo, para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, o que tem daqui escrito é verdade. Eles destruíram as nações e queimaram seus deuses, exatamente porque não eram deuses. Agora tu, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Deus. Meus queridos irmãos, a oração do Ezequias, a confissão do Ezequias, esta disposição para depender de Deus. Ezequias não mandou passar o exército pronto. Ezequias não mandou contar as armas. Ezequias não mandou contar os cavalos. Ezequias não pensou em fazer guerra, porque certamente ele não resistiria o poderio dos assírios. Mas Ezequias recorreu ao Senhor dos Exércitos. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, da mão do Senaqueribe, da mão dos seus deuses, dos seus soldados, da sua mão, do seu poder, para que todos os reinos saibam, para que todos saibam que só tu és Deus. Aí Deus escalou um soldado do seu exército. Deus escalou um soldado para aquela missão. O versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, quando se levantaram pela manhã cedo. Eis que todos estes estavam mortos. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou. Que problemão para os 185.000 soldados mortos. Ele se retirou, voltou para Nínive, que era a capital da Assíria na época. E aqui nós não sabemos quanto tempo levou, quantos meses, quanto tempo. Mas aconteceu que ele, estando na casa de Nisroque, no templo de Nisroque, seu Deus, sem detalhe por parte do profeta Isaías, diz que o Adrameleque, combinado com o Sarazé, 2 filhos do Senaqueribe, o mataram na presença do Deus dele. Mataram o pai e fugiram. E um irmão dos criminosos, portanto, o Esaradom, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Quando a gente tem desafios grandes, a gente precisa da ajuda de Deus. E se o desafio fosse menor? Alguns se propõem a medir forças, mas o caminho da vitória é pedir a proteção divina em todas as atividades humanas. Hoje nós lamentamos, porque muitos não buscam a Deus nem no serviço espiritual.
Hoje existem muitos indivíduos que são chamados de obreiro, de ministro, ainda tem uma praga de apóstolo solto por aí. E nem estes têm temor, comunhão com Deus. Ezequias sabia, o reino de Judá, com exército, com homens preparados, jamais venceria o reino dos assírios. O rei da glória, entrando da vitória. Quando ele entra, ele soluciona o problema, resolve a questão. Que Deus abençoe os meus irmãos. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus abençoe os seus ministros. Tem ministro que pensa que a cultura vai resolver. Tem ministro que acha que a sua habilidade vai resolver. Principalmente agora, ministros de má qualidade, que estão tendo vergonha de dizer que são cristãos ou crentes, ou pastores. É mentor, é CEO, é não sei o que mais. É um monte de coisa estranha, além dos títulos da arrogância. Não vencerão. Se a obra é de Deus, o braço da carne não será vitorioso. Que Deus abençoe e guarde a sua igreja e cada ministro sério, cada servo de Deus. A minha intercessão, minha oração pelo memorial. Meus irmãos que nos ajudam, que oram por nós, intercedem por nós e nos acompanham desde então, desde cedo. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos. Estamos em tua santa presença, agradecidos pela vida. Eu te louvo, Senhor, pela igreja, eu te louvo, meu Senhor, pelos meus irmãos, eu te louvo, meu Senhor, pelos meus alunos, ex-alunos, eu te louvo, meu Senhor, pelos meus ajudadores e ex-ajudadores. Eu te louvo, meu Senhor, pelos teus servos que estão trabalhando para engrandecer o teu reino, para a glória do teu santo nome. Pai querido, abençoa a tua igreja na cidade e no campo, abençoa cada família, abençoa os órfãos, as viúvas, os viúvos, os necessitados, os enfermos, os desenganados, ó Deus, tenha compaixão. Os que estão em estado terminal, tenha compaixão, compaixão do doente e compaixão da família. Deus misericordioso, este memorial da oração, toma, Senhor, em tuas santas mãos, opera da tua forma, tu és justo, maravilhoso e bom, ó Deus, na tua bondade, na tua santidade, na tua grandeza, faz maravilhas, abençoando e guardando cada vida, Pai. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente voltar. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.